Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Prazer estar aqui novamente. Hoje com os convidados especiais aí que já estão aí, Fabinho, Carlinhos, a Isabela, daqui a pouco o Mário Lucas está aí também. Bem-vindos. Nosso povo aí na última aula e os que vão assistir depois também. Tem mais uma galera que assiste e degusta depois em casa, que não estão presentes aí, por isso que a aula fica gravada. Bem-vindos! Essa é a nossa última aula. O André falou a décima, onde na verdade é a 11ª, né, André? Décima com vinho. Na última aula, no último mês, a gente teve a aula com o agrônomo, com o Silvano Miquelon, e que não foi com vinho, mas foi uma aula para discutir um pouco os terroirs em geral, e discutir as safras, enfim, vários assuntos que vocês acompanharam. E hoje, depois de quase um ano, 10 meses pelo menos, nós encaminhamos para a última aula, que é essa aqui. Última, mas não, isso não quer dizer que é uma região menos importante, pelo contrário. É uma região que mais está em evidência nesse momento, né? Uma região que mais está crescendo e que, inclusive, depois a gente vai ver aqui no apresentação, vocês vão se assustar com a quantidade de projetos, né, que estão nascendo. Eu até tava aqui analisando, Carlinhos, Fábio e Isabela. Eu acho que a associação de vocês é maior do que a associação da Provale, provavelmente, hein? Número de associados, com certeza, né? Já passou o Vale dos Vinhedos aí tranquilamente, eu acredito. E se não passou, logo, logo tá passando. Mas, enfim, bem-vindos, pessoal. Vou compartilhar a aula aqui. André, depois tu já me comunica se vai dar tudo certo. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Tá aí, André? Ok, tela ok. Passou? Ok, passou, o áudio tá bom também. Tá. Vamos colocar aqui só mais uma coisa, marcar. Pronto. Aí está. Só ajeitando aqui, ó, o começo e já vamos tocar ficha aqui. Espera aí. Cada vez que eu começo aqui, eu esqueço como você faz umas coisas aqui dentro. Ah, tá aqui, achei. Beleza. Agora sim. Pronto, pessoal. Então, como eu comentei, quase um ano de curso aí, né? Já passamos por várias regiões, algumas divididas em duas vezes, como as grandes, como a Serra Gaúcha, outras unidas, como a Campanha e Vale de São Francisco, enfim. E chegamos agora aqui nessa última edição, que é a região do Sudeste. Importante lembrar que esse curso aqui é em parceria com a Vinhos Nacionais, né? O Léo, que está aqui presente na sala, nos dá um apoio bastante grande. É o Léo que também ajuda na seleção dos vinhos, enfim, que faz parte de toda a estruturação desse curso aqui, que já é a segunda edição, né? Já estamos no final da segunda edição. 2022 a gente começou a primeira, 2023 a segunda, e agora, provavelmente em breve, deveremos lançar a próxima edição. Lembrando de novo vocês, antes da gente já partir aqui, que logo ali no final de outubro, 29, 30 e 31 de outubro, tem o congresso é o Eno Meeting da Concept Wine, que vai ser em Bento, vai ser no Boulevard Convention. São 3 dias de congresso, onde terão mais de 8 palestrantes do mundo todo sobre a, as mudanças climáticas na vitivinicultura. Então vai ter desde Eduardo Boido do Uruguai, o Gramona
lá da Jaume Gramona da Catalunha, da Espanha, o Pedro de Portugal, vai ter do Chile, da Argentina, Cláudia Kine, ex-presidente da OIV, enfim, do Brasil, mais outros tantos de nomes. Para o que se refere à dupla poda aqui, o Murilo, né? Enfim, outros nomes importantes do Brasil e do exterior, com o foco principal nas mudanças climáticas. É um evento que vocês não podem perder, porque é único pela primeira vez, com apoio da Associação Brasileira de Enologia, inclusive com apoio da OIV. Então, lembrem-se, se vocês depois quiserem acessar através do site da Concept Wine ou diretamente com a Rose, vocês vão conseguir se inscrever e tem para alunos, claro que vocês, mesmo que aqui alguém não fez curso presencial conosco, sendo aluno do online, já tem, se não me engano, 25% André de desconto ou mais, é? Tá me ouvindo, André? Oi, oi, Edgar. Sim, o congresso hoje está com 25% de desconto à vista. Para os alunos, né? O primeiro lote que vai até o final do mês. Tá bom, perfeito. Muito bem, pessoal. Feito o que tinha que fazer, a gente segue agora aqui a nossa aula e vamos lá. O Brasil é grande, a gente já viu isso e já falamos bastante sobre isso em outros momentos, em outras regiões. E tão grande que, se nós sairmos daqui do Rio Grande do Sul, onde choveu até quanto vocês querem nos últimos 15 dias, e formos até aqui no Vale do São Francisco, estamos falando de 4.500 quilômetros, pelo menos, se não 5.000 quilômetros de distância, onde praticamente não chove, né? Para nós entendermos o tamanho e a diversidade que tem o Brasil, né? Estamos falando de distâncias absurdas e de climas que permite o Brasil ser muito estratégico, principalmente na parte da vitivinicultura, né? Deixa o Brasil bastante estratégico porque, como nós estamos vendo, quer dizer, vamos ver na aula de hoje, nós estamos discutindo um tema que há alguns anos, ou dezenas de anos atrás, não se imaginava, né? Ou poucos anos atrás, na verdade, que para a vitivinicultura é centenária, né? Não se imaginava que nós poderíamos, com um trabalho de viticultura, fazer a videira produzir em outro momento a uva e de qualidade, né? E mais, não só como forma experimental, como foi lá no início, mas num formato onde está tomando um corpo cada vez maior e de muita importância, né? Então, tudo isso acontece dentro de um país onde é único no mundo. E nenhum outro país do mundo a gente consegue fazer todos os tipos de vitivinicultura que nós fizemos aqui, como é no Nordeste, que nós já vimos, né? Como é lá na Chapada Diamantina, que a gente já viu, como é no Sul, que é a vinificação tradicional, e agora aqui nessa região do Sudeste do Brasil. Então, a diversidade no Brasil está sendo muito, muito bem explorada e isso faz nós reconhecermos as qualidades dos terroirs, né? E todos os projetos que nós temos pela frente aqui. Mas é importante também lembrar que essa aula aqui tem ainda mais importância porque pelo menos três produtores, que são os três que já estão aqui na sala, tanto lá a Isabela, como o Carlinhos, como o Fábio, não são produtores de hoje nem de ontem, e são produtores dos primeiros, né? Primeiros desde a dupla poda, primeiros de dezenas e dezenas de anos atrás, de tradição de família, então ter um conhecimento desse terroir e dessas localidades extremamente grande e muito à frente do que os que estão começando a plantar agora. Então, fiquem atentos aí se vocês depois, no momento oportuno, quiserem fazer perguntas. Aqui nós temos o coração, né, da vitivinicultura do Sudeste hoje à noite para discutirmos. E depois, por último, nós vamos ter uma vinícola que é extremamente nova, que é numa região ainda mais nova, que é lá no Rio de Janeiro. Mas aí depois a gente vai falar sobre isso
enfim, durante a degustação, durante a aula. Bom, as principais variedades plantadas são as que nós já conhecemos de bastante tempo, como as duas principais, né? Shiraz e a Sauvignon Blanc, por ser variedades que têm uma fertilidade maior, tem uma facilidade, na verdade, nessa questão da dupla poda, de poder brotar e brotar uva, né? É porque não é só a questão de fazer a dupla poda, de fazer inverter o ciclo da videira, mas o importante é fazer essa uva produzir, porque senão o custo já é alto fazendo dessa forma, né? Como nós vamos ver daqui a pouco, o custo já se torna alto em virtude de precisar fazer tudo em dobro. E se a videira não produzir um mínimo, né, aí o custo vai ficar cada vez mais alto. Por isso que essas duas variedades têm se adaptado muito bem, foram as primeiras que mais se plantou. Eu estou trazendo aqui um gráfico que é pelo menos de 2021 ou 22, então hoje talvez tenha mais coisas aqui, tenha outras, com certeza, outras variedades, né, outras variedades que estão sendo estudadas como essas que vocês estão vendo agora aqui no slide, né? E não só essas, com certeza tem outras ainda que que vem apresentando as características que aquele terroir mostra durante a maturação, durante a concentração, né? Importante nós lembrar que no momento que a uva começa a maturar lá no inverno, ocorre muito dessa concentração de açúcar se dá também pela concentração, ou pela falta de água, pela concentração, porque está seco, né? E não só por uma simples maturação pela fotossíntese. Então, são dois fenômenos aí que vão acontecendo em conjunto e a uva vai ganhando mais cor, mais tanino, mais concentrando, né? Mais cor, mais tanino, mais açúcares, né? E outras coisas também positivas e negativas, tem de tudo. Como já falamos nas outras regiões, cada região tem o seu desafio, né? Cada região tem o seu desafio, tem as partes boas, tem as partes ruins, e é assim aqui, é assim no Sudeste, é assim em Bordeaux, na Borgonha, em Champagne. Não pensem que tudo é mil maravilhas. Cada região tem o seu desafio, e por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que o ser humano, que é um dos pilares do terroir, faz parte disso porque precisa quebrar a cabeça e tomar decisões para fazer com que a uva produza e expresse o que é o melhor do terroir, né? Bom, eu esqueci de falar, mas como em todas as outras vezes, se vocês tiverem alguma pergunta, encaminhem ou no chat ou diretamente para o André, que daí o André vai resumindo e vai preparando, vai fazendo, enfim, compilando e depois ele vai me perguntando aqui ou para quem estiver conversando daqui a pouco, os produtores. Ok? André, alguma coisa até aqui? Estão me ouvindo ou estou falando sozinho aqui? Estamos ouvindo. Edgar, aproveita, só relembra o pessoal sobre a dupla poda, porque você comentou aí várias vezes, né? Ah, Dupla mas poda, eu vou chegar ali. vai chegar lá? Tá, ok. Só Vou. para comentar, se tu vai chegar lá. Oi, André, cortou a tua voz. Não, não, se tu vai chegar lá, o pessoal aguarda. Só Sim, para vamos lembrar chegar que lá. É só para criar estavam me ansiedade. perguntando aqui para eu lembrar o que era dupla poda. Nesse momento é só para criar ansiedade. Vamos lá. Beleza, então. Seguindo, das duas variedades em destaque, que são as mais conhecidas, como eu comentei, o Shiraz e o Sauvignon Blanc, a origem delas, mas isso aqui não tem nada demais, né? A produção, é claro que a produção na dupla poda é sempre um pouco menor em relação à vinificação tradicional, né? Por causa do ciclo da videira e tudo. Então vai ter mesmo assim, com essas variedades mais férteis, mesmo assim tu tem uma produção um pouco menor. Depois depende, óbvio, do estilo da poda, se é mais galhos mais longos, esporões mais longos, menos, enfim, de todo um cuidado do vinhedo, mas de forma geral
é menor e já digo de arrancada aqui, depois os produtores podem confirmar, o custo de produção dos vinhedos da dupla poda ou da colheita de inverno, como vocês querem chamar, vai ser sempre mais altos em relação à vitivinicultura tradicional, falando de igual para igual, né? Aqui um pouco da evolução da região do Sudeste. Vejam que em 19 anos atrás tinha lá na Vale do São Francisco, ali no centro-oeste, perto de Goiânia, nessa região. Depois nós tínhamos no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como sempre, e uma bolinha ou duas ali no Sudeste, praticamente três bolinhas entre São Paulo, Minas e sul de Minas, norte de São Paulo ali. Depois, com o passar do tempo, vejam que encheu de bolinhas a concentração de vinícolas, e se fizermos isso hoje, 4 anos depois, com certeza a gente vai ver mais bolinhas aí, né? Olha só, naquela época não tinha ainda a vinícola Uva aqui na Chapada, agora já está aqui, olha, na Bahia, no meio da Bahia. E vem crescendo muito essa região, com investimentos muito consideráveis, investimentos muito grandes. A área plantada também tem crescido muito. Hoje são praticamente mais de 1.000 hectares plantados, o que representa bastante, que muitos são pequenos produtores, pessoal, muitos são pequenos produtores de poucos hectares, até alguns com dezenas de hectares, mas está concentrado a concentração maior são pequenos produtores, né? Pequenos produtores que vão pulverizando em várias regiões do Sudeste. Aqui nós estamos focando na colheita de inverno, mas nós temos outras regiões aí que são super quentes também, que os vinhedos estão na parte mais baixa, né, falando do Sudeste ou falando de outras regiões que tem uma vitivinicultura um pouco diferente, né? Que a colheita é no inverno também. Não quer dizer que no Sudeste a colheita é só no inverno, a colheita de inverno. Também tem a colheita de verão, colheita no período mais chuvoso, principalmente para quem se dedica a fazer uma uma vinificação para bases espumantes, né? Muito importante na colheita entre dezembro e janeiro, mais ou menos nesse período, porque nós precisamos mais frescor, mais acidez e menos álcool. Então, o ciclo normal, que é aquele ciclo onde, igual aqui do Rio Grande do Sul, igual de todo o hemisfério sul, onde a videira dorme a partir desse momento, que é maio, até agosto praticamente, e acontece a poda seca. Depois a videira começa a brotar, a se desenvolver. Perto de setembro começa a vegetar os brotos, né? Para perto de novembro já temos cachinhos, esses cachinhos florescerem. E depois, entre dezembro e janeiro, o pintor troca de cor e a colheita janeiro, fevereiro e, em alguns casos, até março, né? Isso é o ciclo normal da videira. Daqui a pouco nós vamos ver como que funciona essa parte do ciclo eh, da dupla poda que rende a colheita de inverno. Mas continuando aqui para vocês entenderem essa parte mais introdutória, eles constituíram em 2016, recente, a Amprovin, que é a Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno. Vejam que hoje são mais de 50 produtores entre Minas, São Paulo e Rio, né? É, e é bastante, 50 produtores. Eu não me lembro agora, mas eu acredito que no Aprovale, no Vale dos Vinhedos, se passa de 50 é poucos. Não sei nem se tem 50. Aqui na Altos Montes, em Flores da Cunha, nós somos em 19 produtores na associação. Então pensem que é bastante, é um número bastante grande, e com certeza tem vários que não estão inscritos aqui
e com certeza tem, acho que outro tanto de projetos que estão nascendo, novos projetos, e que nós veremos novos vinhos logo aí na frente. Então, isso, mais do que nunca, eu sempre falo, e as pessoas às vezes me perguntam, né? Para mim, pessoalmente, porque eu já estou no mundo do vinho desde que nasci, praticamente, e sou daqui, da Serra Gaúcha, de Flores da Cunha, produtor tradicional, e as pessoas me perguntam o que que eu acho desses novos produtores, que daqui a pouco vem com aquela pergunta já com uma intenção meio que maldosa, esperando uma resposta diferente, né? Perguntando se eu acho que esses produtores do Sudeste podem ser uma concorrência para nós aqui do Rio Grande do Sul. De maneira alguma, de maneira alguma. Pelo contrário, soma muito porque as bocas que consomem estão em São Paulo e nessa região. E, e principalmente todos esses, ou a grande maioria, né? Não todos, mas a grande maioria desses novos empresários, desses novos produtores que são empresários, que estão investindo na vitivinicultura aqui no Brasil, eram tomadores de vinho importado até ontem. Sempre apreciaram muito vinho, e principalmente vinho importado. E produzindo aqui no Brasil, dando foco na vitivinicultura aqui, né, vão só ajudar a disseminar a cultura do vinho nacional. E com isso, as pessoas vão consumindo mais e mais e mais. Também vale lembrar que o consumidor nunca é fiel. Então, um dia ele vai provar o vinho do Sudeste, depois do Nordeste, depois do Rio Grande do Sul e volta e vai saber. Então, isso só vem a somar para a vitivinicultura brasileira. Para nós, é o melhor que podia ter acontecido, porque com isso agrega para todo mundo, com certeza, né? Bom, seguimos. Aqui, um pouco, e aqui eu queria chamar a Isabela, que está aqui com nós. Isabela é uma gaúcha que está lá na região de Minas há bastante tempo, e ela foi uma das responsáveis que tocou esse projeto aqui da Epamig por muitos anos, né? Inclusive hoje a Isabela trabalha nos projetos do Murilo. O Murilo foi quem lá o doutor Murilo, que estudou na França e tudo, quem lá nos anos 2000, mais ou menos por aí, no início dos anos 2000, começou os primeiros experimentos da dupla poda, né? E foi quem ajudou e colaborou, depois junto com a Epamig, a fazer toda essa transformação, né? De inverter o ciclo da videira, fazendo com que fosse colhido no inverno. E foram eles os responsáveis em mostrar, experimentar, fazer vários anos plantação e microvinificação para que hoje nós pudéssemos ter o que nós temos nesse cenário, e nesse cenário de nível, diria, mundial, já reconhecido, os vinhos de inverno, né? Então, eu queria chamar a Isabela, deve estar por aí, né? André, tu já liberou ela? Sim, sim, a Isabela está aqui, eu já liberei. Isabela, ela pode liberar o áudio dela está liberado já. Eu estou aqui, boa noite. Oi, Oh, boa Isabela, noite, boa Isabela. noite, prazer falar contigo. Prazer, tudo jóia? Tudo Prazer, boa jóia. noite, gente. Sempre um Eu que... prazer estar aqui. Maravilha, obrigado por estar aqui conosco. Eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, né? Depois a gente vai degustar o vinho lá no segundo momento, mas da tua história até chegar aí e quanto tanto o que o Murilo fez e o que vocês fizeram com a Epamig, microvinificação, vinificando para um monte de gente, influenciou para todo isso que nós vimos hoje. Beleza. Eu vou fazer uma pequena correção no que você falou, Edgar. Eu não sou gaúcha, eu sou mineira, Ah, né? é? Então, Nossa, eu eu sou achava que mineira. você é gaúcha. Eu, assim, eu estudei em Bento, eu fiz enologia em Bento Gonçalves, mas eu sou Ah, daqui mesmo. desculpa. Eu achava que Então, por tranquilo. ter passado aquele tempo aqui, achei que tu fosse gaúcha. Bom, mas então, tudo bem. E eu sou Desculpa aí. mineira daqui, né? Eu cresci em Juiz de Fora, que é uma cidade próxima ao estado do Rio de Janeiro. Fiz faculdade de farmácia primeiro. E durante a faculdade de farmácia, eu fiz o estágio numa vinícola na Califórnia. E fiquei encantada com o mundo do vinho, como acontece com muitas pessoas, né?
E ao ficar encantada com esse mundo do vinho, eu procurei saber mais sobre opções, né, como seguir nessa área e descobri o curso, né, de enologia em Bento Gonçalves e fui fazer o Aí foi curso. quando Então tu fiquei virou, foi quando tu virou gaúcha. isso aí, é o segundo lar, né? Eu fiquei 3 anos e meio aí em Bento fazendo a faculdade. E durante a faculdade de enologia, em uma das disciplinas, eu pesquisando sobre o cultivo de uva em Minas Gerais, eu deparei com alguns trabalhos da EPAMIG. Era bem no inicinho. O primeiro artigo relacionado à dupla poda foi publicado em 2005 e isso foi em 2010. Então estava bem no comecinho mesmo. E Uhum. o que eu lia, muitas coisas direcionavam a EPAMIG e direcionavam ao Murilo. E eu mandei um e-mail então para o Murilo falando que eu estava fazendo enologia lá aí no sul, né? E fiquei interessada com os trabalhos, se eu poderia conhecer mais, tudo mais. E ele sempre muito solícito, né? Uma pessoa muito agradável, Uhum. muito amável. Ele me convidou para conhecer a EPAMIG e eu fui. Depois de formada com enologia, eu voltei para Minas Gerais e fui ser bolsista do Murilo. Então, primeiro eu fui bolsista do Murilo, depois comecei a trabalhar como enóloga em uma outra vinícola, e depois de um tempinho eu voltei à EPAMIG, aí sim como enóloga. Fiquei na EPAMIG 7 anos como enóloga, e foi aí que, trabalhando junto com ele, a gente viu o nascer, né, e o expandir de toda essa técnica da dupla poda dos vinhos de inverno. Então, eu pude participar aí bem mesmo do comecinho e de toda a expansão. Foi uma coisa muito bacana. Que bacana, que ótimo. Assim, acompanhou toda a história, né? E, Sim. e a Epamig, ela funcionou como praticamente um laboratório, né? De microvinificações, A assim. gente chama de incubadora, né? A EPAMIG é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, foi nela, né? O Murilo era coordenador de pesquisa de viticultura e enologia da EPAMIG, né? A EPAMIG tem várias unidades pelo estado e apenas a unidade que fica aqui em Caldas, no sul de Minas, trabalha com viticultura e enologia. Então, é, dentro da EPAMIG tem uma vinícola, né, uma pequena vinícola, mas muito bem instalada, toda bem equipada, voltada justamente para a incubação de novos projetos, para dar esse auxílio inicial aos produtores, né, quando eles estão aí numa fase inicial, com produções ainda pequenas, para que ele possa testar a área dele, ver se realmente tem potencial, né, se vale a pena, se dá qualidade, e a partir daí, né, depois o produtor tem direito a ficar por alguns anos na EPAMIG, claro, a EPAMIG cobra pelo serviço, Uhum. mas depois de um certo tempo ele validou o projeto dele, viu que dá certo, começa a expandir, aí ele geralmente ou parte para uma vinícola maior ou monta o seu próprio projeto, né? Monta a sua vinícola, começa a empregar, e é assim que a gente vai vendo a multiplicação do dinheiro que é investido em pesquisa, né, Edgar? Quando a gente vê novas empresas nascendo a partir de uma pesquisa, né, e gerando outros empregos, gerando renda e tudo mais. Não, Então, isso a é um EPAMIG modelo, funciona como uma incubadora. exatamente, é um modelo, acho que único no Brasil, porque nem a Embrapa não conseguiu fazer isso, né? Exato. E assim, é uma parceria muito grande com a iniciativa privada, né, que acaba ajudando todo mundo. Se tivesse sido apenas um artigo aí que ficasse dentro de uma gaveta, né, olha quanta coisa não teria acontecido, né? Então é legal que tenha aí sempre a participação desses produtores para poder colocar a ideia para frente e fazer acontecer, né? Para poder dar energia, né? E também, claro, as pessoas que estavam na frente, porque senão o seu cara se acomoda aí como tu, quando tu estava trabalhando aí, se te acomoda, as coisas não andam, né? Sim, sim, claro, sempre tem esse lado, né, de empresa pública, a gente tem que dar aí uma cutucada, né, tem que andar atrás, tem que ir para frente, mas acontece, né? Eu fui bastante feliz, fiquei 7 anos na IPAMIG, mas como eu sou sempre muito atrelada ao Murilo, gosto muito de trabalhar com ele, né, a gente se dá muito bem. Ele se aposentou, né, ele ficou 35 anos na IPAMIG, Poxa, e assim
que ele se aposentou, em menos de um ano eu deixei a Epamig e fui trabalhar na Vitácia Enológica, que é a vinícola ligada à empresa pessoal dele, né? Então, ao todo, aí eu trabalho com o Murilo já tem 11 anos, Nossa. ininterruptos, né? E a Sem Epamig parar. continua com outro responsável lá e continua. Sim, mas a Epamig, claro, continuou, né? Hoje tem um enólogo excelente lá chamado Lucas, e o Lucas seguiu com esse trabalho. Agora, inclusive, a vinícola está sendo toda reformada. Hoje mesmo eu fui lá, Uhum. conversei com ele, vi a reforma, a vinícola está passando por uma nova reforma, então está ficando muito, muito bacana e vai continuar fazendo esse papel dela, né? Que é fundamental para os novos produtores. E não atende só produtores de Minas Gerais, né? Atende de toda a região. O próprio primeiro Syrah de Uhum. inverno que foi feito, né, de uva de Brasília foi feito na Epamig. Chegou numa caminhonete, no banco de trás da caminhonete, não foi nem na carroceria, foi no banco de trás da caminhonete com ar-condicionado, né? Olha. Chegou lá bonitinho, 80 quilos para fazer o vinho. E quantos projetos vocês tocavam em paralelo ali, mais ou menos? Atende em torno de 20 e poucos produtores por vez, é o que tem capacidade, né? São quase 50 mil litros de capacidade na vinícola, só que muitos tanques pequenininhos, né? Tanque de 100 litros, de 300, de 500, para atender justamente essa fase mais inicial, né? Esses Então, fica pequenos, em né? torno de 20 e poucos produtores são atendidos por vez. Bacana, maravilha, parabéns aí. Isabela, outra coisa antes de eu continuar aqui, depois a gente degusta depois. Nada melhor do que tu para explicar sobre a dupla poda, né? Tu lida já há 11 anos só aí com isso. E Sim. se tu puder explicar para o pessoal aqui rapidamente, né? Da tradicional todo mundo conhece. Qual é o diferencial da tradicional, a poda, quando é feita janeiro, esporão, no verde, sabe? O básico, assim, da viticultura. Sim. Não, tranquilo. O foco principal da dupla poda, né, quando se pensa nela, o objetivo sempre foi sair do verão chuvoso e ir para o inverno seco. Tradicionalmente, o nosso verão é muito chuvoso, com exceção desse ano, que a chuva, infelizmente, ficou toda em outro local, Ficou aqui. mas normalmente o nosso verão é muito chuvoso e isso traz toda uma série de problemas para a maturação da uva, né? Nós sabemos aí dificuldade de maturação, excesso de doença fúngica. Então, o objetivo, né, pensando em vinho fino, uvas de qualidade, foi tirar dessa época e trazer para o inverno, onde aqui no Sudeste o nosso inverno é muito seco. É diferente às vezes. Quando eu fui morar em Bento Gonçalves, eu achei muito estranho o primeiro inverno que eu passei aí, Uhum. porque era muito úmido, né? Fica aquela névoa, aquela garoa, aquela coisa, e aqui o nosso inverno não é exatamente como está aí na foto, é céu azul, dia ensolarado e tempo muito seco, apesar de estar frio, né? Sim. Então, o, essa é a tríade ideal para o cultivo da uva, né? Para a gente ter uma uva de qualidade. Tempo seco, dias ensolarados, noites frias. Essa é a ideia. Então, o que se faz? Nós fazemos a poda tradicional do final de inverno, normal, como em outros locais. A videira vai brotar, vai vir. A gente faz uma poda mais curta, geralmente é só base mais uma gema, tá? Uma poda mais curta para Esse vir com menos esporãozinho. inflorescência, né? Vai brotar, vão vir os ramos, o que vier de inflorescência é retirado, porque o nosso foco é maturar ramo. Nesse momento, a gente não quer inflorescência. Não adianta a gente deixar o cacho ali para amadurecer, que vai ser descartado depois. E a Sim. planta vai ali consumir energia, né? Então, a gente descarta todas as inflorescências, ficam só os ramos. Quando os ramos estão maduros, entre meados de janeiro e meados de fevereiro, até início de março, dependendo da região, a gente faz a segunda poda. Aí sim vem geralmente base mais duas gemas ou base mais três, dependendo da variedade. Vem, aplica, né, o Dormex para que venha brotação bem uniforme.
Sim, mas E desculpa, aí sim, desculpa só uma pergunta aqui no meu. Quando vocês fazem essa poda em janeiro, que é a segunda poda, entre meados de janeiro até o final de fevereiro. tá? E aí, tira as folhas que tem na base, saca fora tudo, fica só o esporão verde, né? Isso, exato. Tira Tá. tudo. Né? E aí o ramo já vai estar lignificado. Tá? Então o ramo em si não está verde. O que a gente tem que esperar Ah, o tá ramo certo, lignificar porque tu já para esperou, já poder fazer. passou, entendi, já passou, não é, já passou de janeiro. Isso, exato. Tem que lignificar. Se podar sem o ramo estar lignificado, tem problema depois. Geralmente a produção vem muito mais baixa, ela não desenvolve direito. Uhum, porque Então o a ramo tem que gema não estar. está pronta ainda, aquela que vai, Isso, aquela que vai brotar. é. O ramo tem que estar bem lignificado. E aí sim vai vir com a produção, né? E vamos deixar ali para amadurecer, entra em virada de cor. Aí agora, por agora, tá aí, os parreirais estão virando cor agora em maio. E a colheita começa em junho para as variedades brancas. Então, Sauvignon Blanc, que é a branca mais plantada, geralmente é meados de junho, início de junho, meados de junho começa a colheita. E depois vem Cabernets, no início de julho, e meados de julho até o final de agosto, a depender da região, colhe Syrah, que é a maior, a variedade mais plantada, né? Por que que o Shiraz fica maduro depois do Cabernet, no caso de vocês? A Syrah entra numa fase estacionária quando ela atinge 19 Brix, 19 a 20 Brix. Então, ela para, a, o acúmulo de açúcar geralmente para, ela continua, a gente percebe a maturação continua, a acidez continua caindo, as sementes continuam Concentra, amadurecendo, a então, vai semente, concentrando, na verdade. ela fica por bastante tempo, ela fica parada, Edgar. A baga ainda está túrgida, tá? Uhum. A semente está evoluindo, vai ficando cada vez mais castanha, a acidez está caindo, mas o Brix não aumenta. E a partir do momento quando ela começa a murchar, quando o tempo fica seco de verdade, aí a Syrah começa a dar um início de murchamento, aí sim o Brix sobe. Aí vem a fase da concentração. Tá, e nesse período de estacionária, a folha ainda está fotossintetizando mais ou menos, pouco, está ainda Já verde, vai entrando amarelo. numa fase de queda, né? Já vai entrando aí numa fase de senescência. É como se fosse outono aqui para nós, vamos lá, em grosso modo. Ela começa a entrar em senescência, começa a amarelar, começa a Uhum. ficar, né, avermelhada e não chega a cair, né? Não chega a cair completamente, Sim, mas entra nessa fase de senescência. Como o tempo está muito seco, né, a planta entra numa fase fisiológica de estacionar o crescimento vegetativo, né? claro, para não Ela gastar para o crescimento vegetativo para não gastar energia e foca no cacho. no cacho, que é a fruta. Maravilha. Alguma pergunta, André, por enquanto? Olá, Isabela, tudo bom? Uma perguntinha, você comentou aqui, Isabela, que a Cirá, ela tem esse ciclo que ela dá uma parada, né? Isso é observado também com as outras variedades ou observa-se somente com a Cirá? Não, a Syrah. As outras geralmente não têm essa fase estacionária, só a Syrah. E essa fase estacionária da Syrah, ela é comum em outros locais do mundo também, quando ela está sujeita, né, uma variedade, quando ela está sujeita a déficit hídrico, né, ou temperaturas muito elevadas, acontece às vezes, por exemplo, no Rhône, quando o verão está muito quente, né, se a temperatura estiver excessiva, a Syrah dá essa travada também. Então é normal da variedade, mas não acontece com as outras. Maravilha. Tá ótimo, Edgar. Sem perguntas por enquanto. Obrigado, Isabela. Obrigado, Nada, Isabela. Daqui a pouquinho a gente volta com o vinho, que eu vou continuando aqui agora, tá? Muito obrigado beleza. aí pela colaboração. Seguimos então, pessoal. Aqui tinha mais umas fotos aqui do que a Isabela falou, dos tanquinhos pequenos da microvinificação, né? Da parte de espumantização também. É um projeto, como ela comentou, assim, fantástico, porque não tem no Brasil alguém, e ainda mais uma empresa que é pública, né? E claro que com muito incentivo também privado aí para poder funcionar, mas que funciona de forma exemplar e que foi aonde
propulsou tudo, empurrou todo o que você fez até agora ali, né? Com todos esses investimentos. Então, isso realmente é um projeto, assim, exemplar. Bom, pessoal, vamos continuar, mas antes, visto que já se passou um tempo aqui, já estou com a boca seca, nós preparamos alguns vinhos aqui diferentes hoje. Claro que tem Shiraz, mas tem também outras variedades não muito comuns na colheita de inverno. E nós queríamos que vocês, que nós juntos, né, pudéssemos degustar. Então, nós vamos degustar a amostra número um, e para isso eu gostaria de chamar aqui o Carlinhos, lá da Casa Geraldo, para nós degustarmos esse vinho juntos. André, libera o Carlinhos aí. Olá, Carlinhos, está liberado. Só você tirar o seu. Você já está como confitrião. Carlinhos, está aí? Tá aí porque eu vi ele antes. É, ele está como. É só ele liberar o áudio dele. Eu já pedi para liberar o áudio dele. Vê aí. Carlinhos. Agora foi. Aí. Ok. Tudo bom, moçada? Boa Muito noite, bem. Edgar. Boa noite a todos aí. Como vai, Beleza, pessoal? Carlinhos. Prazer It aí. falar contigo aí. Muito bem-vindo mais uma vez. Há tempo que a gente não se via aqui ao vivo assim, né? E Vai ter uns papos de novo, colocar o papo em dia. é, Carlinhos é um grande amigo nosso lá de Andradas, sócio da Casa Geraldo, junto com o Dedé e com o Michel, com a gurizada. Lá, manda um abraço para eles depois. E Vou nós, deixar. lá, quando a gente decidiu de fazer essa degustação, nós pensamos, até o Carlinhos me falou que vinho vamos colocar, né? Ele disse, não, deixa que eu vou te mandar uma coisa diferente. E realmente, eu, sinceramente, eu nunca tinha degustado um Pinot Noir de colheita de inverno. Então, é agora que nós vamos experimentar. Pessoal, peguem a amostra número um, enquanto eu vou liberar aí para o Carlinhos contar um pouco para nós da Casa Geraldo, de todos os investimentos, né? A Casa Geraldo é uma vinícola bastante grande que por muito tempo foi conhecida por vinhos de mesa e que agora é um grande produtor e incentivador dessa região de vinhos finos e de altíssima qualidade. Carlinhos, está contigo aí. Isso aí. Então, Edgar, como a própria Isabela comentou um pouco antes, né? A nossa vinícola também começou com vinho de mesa, né? Forte, nosso, era vinho de mesa, cachaça, né? Aí, em 1990, o nosso forte era 80, não, 87, era cachaça, né? Fazia o vinho de mesa caiu a venda do vinho de mesa, o vinho de mesa não tinha valor agregado, meu pai focou na produção de cachaça Uhum, para ter dinheiro para bancar todo o processo e tal, mas depois, em 93, o consumo de vinho de mesa começou a crescer de novo no Brasil, né? O vinho campino começou a crescer, 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 e quando foi em 98, as pessoas começaram também a chegar e perguntar sobre vinho fino em Andradas, né? Vinho fino, vinho fino. A gente não tinha nada de vinho fino produzido aqui em uhum. Andradas ainda. Começamos a trazer algumas varietais do Rio Grande do Sul. Quando foi em 2000, lançamos vinhos da Casa Geraldo, com uvas provenientes do Rio Grande do Sul. Só que aí, nesse meio termo, meu pai parou de mexer com cachaça, começamos a focar no vinho fino. Meu pai começou a gostar muito do mundo do vinho fino e tal. Em 2002, ele começou a plantar uva fina aqui em Andradas. Cabernet, Merlot e Syrah. Foram as três varietais na época, Em que ano? em 2002. Nossa, 2002. 2002. Meu pai gostou muito do vinho fino, né, no caso, e se apaixonou por esse mundo e começou a querer plantar e ver se produzia aqui em Andradas mesmo, né? Até o Murilo, na época, que conseguiu as mudas para meu pai, importaram lá da França as mudas. A Syrah, que na época, nesse período, ele dava um vinho rosé. Não tinha Então, isso estrutura, estamos falando nessa época a colheita de verão, né? verão, de verão. Como era E antigamente. isso, em 2005 começamos a produzir, quer dizer, produzir e não produzir, né? Porque chegava a hora de colher,
né? Não dava o Brix necessário. O Syrah ainda era o melhorzinho ainda da época, mas dava mal e mal vinho rosé, entendeu? Não Uhum. chegava de Brix. A Cabernet Sauvignon dava os míseros 15 de Brix, assim, com uva muito Verde, podre. Pirazina. Perazina pura, todo esse vinho que era feito da Cabernet Sauvignon era destilado, porque não dava bebida, né? A uva era aquele momento assim, você colhe ou você perde tudo. Estava nessa condição, né? E como você colhia, não dava bebida, se destilava, que fazia álcool vinho. A Merlot, a mesma coisa também. E chegando esse patamar aí, 2008, eu já estava de saco cheio, a palavra é essa, saco cheio com isso tudo. Passou mais um ano, falei meu pai parar com esse mundo do vinho fino, que esse negócio não ia dar certo. O vinho de mesa nosso ainda estava vendendo bastante. E eu falei, vamos focar no vinho de mesa. Meu pai, não, vai dar certo esse negócio do vinho fino, assim, calma. E passou 2008, 2009, 2010, nada. Só que em 2010 meu pai saiu da empresa, né? E ficando agora por conta da quinta geração, que era eu e meus dois irmãos. Nesse meio termo, quando meu pai saiu, a primeira coisa que eu falei pro meu irmão, falei assim, e aí, Dedé, vamos arrancar tudo essa uva fina aqui, vamos plantar tudo Bordeaux. Ele falou, calma que vai. E passou 2010, 2011, chegando em 2012, nada. O que que acontecia? Chuva, acabava com tudo. Não tinha condições. Praticamente 8, quase 10 anos aí pelejando e não conseguia fazer uma safra que De poderia acordo. tomar, não dava bebida. Aí em 2012, meu irmão foi na Ipamig conversar com o Murilo, né? Para ver se ele conseguia muda de uva Bordeaux para nós, né? Para plantar aqui em Andradas. Uhum. E, para surpresa, o Murilo apresentou naquela época, estava meio assim, saindo do berço ali, no Uhum. caso, né? O vinho de inverno, né? Tava saindo do berço o vinho de inverno. E meu irmão, naquela hora, ficou assim, entusiasmado, porque meu irmão, o Murilo deu uma taça de vinho para experimentar esse vinho. Syrah. Meu irmão ficou encantado com a qualidade do vinho, né? Ficou encantado. E ele que foi atrás de uva Bordeaux para plantar mais aqui, né? Porque nós ia parar com a produção de Desistiu no vinho. Bordeaux. Ele foi lá atrás de muda de Bordeaux e voltou com mais 10 mil peitos de Syrah. Então foi uma coisa assim, uma briga feia aqui dentro da empresa. Eu falei assim, você já não está vendo que não produz, né? Que não dá certo. E nesse meio termo ainda, meu irmão falou assim, calma, o Murilo falou assim que dá certo sim, só que nós vamos colher no inverno. Aí nessa hora eu comecei a rir, né? Eu comecei a rir sobre, porque hoje a gente fala de vinho de inverno, todo mundo já ouviu falar um pouco, né? A pessoa mais leiga já ouviu algum comentário sobre, né? Mas em 2012, isso daí era uma coisa assim, uma piada, né? Era uma piada, na minha opinião. Falar de vinho de inverno, se nem no verão você não conseguia colher uva, quanto Imagina mais no no inverno. inverno. Então, você acha? E não é que meu Murilo falou assim, Dedé, pega aquele Cabernet Sauvignon que você tem ali, poda ele lá. Antes, eu vou te arrumar as mudas, mas poda aquele Cabernet Sauvignon, quando que vem você já vai conseguir plantar lá, você Uhum. poda ele ali e você vai ver o que que vai produzir. Não é que ele podou, não veio uma produção muito alta, né, porque já tinha Sim. acabado de fazer a safra, veio assim, 3 caixinhas por planta, 2, assim, uma quantidade muito pequena. A questão foi, aquela uva que dava 15 de Brix no verão, no inverno foi para 25, Barbaridade. entendeu? Então, no inverno, né? Então foi um absurdo. Aquilo ali na hora eu me encantei. A qualidade do vinho que a gente produziu naquela época assim nos surpreendeu, porque até então era só vinho ruim, 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 e de Sim. repente já tinha para beber já produzido aqui. E foi uma alegria muito grande para a gente e a gente caiu de cabeça no mundo do vinho de inverno, né? Hoje nós estamos já com 14 varietais plantadas na vinícola. Ah, e 14 varietais. quantos hectares? Ah, hoje está beirando 50 hectares de inverno. Ah, Entendeu? já. 50 hectares. É um Estamos bom. ajeitando aqui a terra aí para plantar mais uns 10 aí esse ano e já para os outros anos aí mais uns 10 hectares. Ah, tá Entendeu? bom. Mas, assim, Mudou bastante, pegar né? e tem mais 12 hectares também de verão, que é para produção de espumante. No caso, o espumante hoje a gente está colhendo em novembro. Né? As uvas escolhe em novembro, nem em Ah, você dezembro colhe em estão colhendo novembro. em novembro. E a gente poda a uva em julho.
Eu estou podando as uvas em julho para colher em novembro. Aí E aí tu consegue começar a brotação no seco ainda. consegue, entendeu? Não vem assim tanta uva quanto, mas a qualidade que a gente consegue na uva é fantástica, né? Não tem aquele período de chegar em dezembro, começar a chover E e você apodrecer perder, tudo. pode ser tudo, né? Então a gente sai fora desse período. E E olha só, pessoal, tudo isso que nós estamos falando aqui, a história que o Carlinhos está falando, daquilo que a Isabela falou, foi ontem, né? Se nós vamos olhar por a dimensão da vitivinicultura no mundo, 10, 11 anos, 12 anos é ontem, né? Acabou de começar, nós temos ainda um mundo pela frente e muita coisa ainda para entender, para conhecer, principalmente a longevidade desses vinhos, né? Porque se começou agora, tem que esperar o tempo passar. No mínimo, não dá para saber sem passar o tempo, né? Mas é legal, parabéns aí pelo projeto. E Carlinhos, e o Pinot, então? O que tu me conta desse Pinot? esse Pinot a gente fez ele de uma maneira um pouco fora da casinha, né? Esse Pinot, a primeira coisa que a gente fizemos nele foi um estágio em eggs de concreto, né? Uhum. Fizemos ele com estágio em eggs de concreto, no caso. E depois uma parte dele ficou também em aço inox depois, e uma parte dele foi para tonéis de carvalho, para os barricas de carvalho de segundo uso, no caso, né, de segundo uso. E depois a gente fizemos a blendagem do tanque, né, que já tinha passado pelo concreto. No concreto ele ficou 4 meses apenas no concreto. Depois saiu do concreto, uma parte foi para o tanque de aço inox, a outra parte foi para as barricas de carvalho, e depois a gente fizemos a blendagem do Pinot Noir. Esse Pinot Noir pra gente, rapaz, ele é uma surpresa, né? Porque Pinot Noir todo mundo fala que é muito difícil. E a gente aqui, para a colheita de inverno, a gente consegue obter um Pinot Noir de altíssimo Brix, né? E de excelente produção, né? É um Pinot Noir assim, que a gente tem uma produção muito boa, né? Uma quantidade média boa. Eu não sei te dizer assim, a quantidade por hectare que hoje está produzindo, que meu irmão que tem esses dados aí, eu não sei de cabeça agora, né? Mas né, todo ano é uma média em torno de 5, 6 mil quilos que a gente consegue colher no vinhedo e uma sanidade fantástica, né? Então, o Pinot Noir para nós aqui se adequou muito bem. O que mais você tem ouvido falar ali desse processo que vocês fazem é a sanidade, né? Porque não, tu chega no fim do ciclo, na maturação, coisa que aqui nós temos que lidar com fungo e mais fungo, aí por estar mais seco, a facilidade dessa maturação sem fungos é bem maior, né? Sim, aqui hoje mais ou menos são em torno de 60, 90 dias antes da colheita, já não existe mais nenhum tipo de pulverização, mais nada no vinhedo. Então a gente consegue um período de carência aí, no caso, antes da colheita, que a gente colhe uma uva com uma sanidade perfeita, sem nenhum tipo assim de residual de qualquer tipo de agrotóxico, sem nada, né? Sim, e outra coisa, esses vinhedos, tanto teus como na região aí, é preciso ter irrigação ou eles conseguem suportar? No caso nosso, nosso terreno, nosso aqui não tem um mar de solo, né? Mas tem muita argila no meio do nosso solo e esse solo consegue manter muita umidade nesse Injeção da solo, água. e então a gente não precisa de irrigação, né? Hoje a gente não precisa de irrigação nos vinhedos, né? Eu digo assim que Deus ajuda nós até nessa parte. Quando tá precisando, ela vai lá e joga uma chuvinha ali para nós e já resolve. Mas agora mesmo, tá precisando de uma chuvinha até esses dias atrás aí para granar algumas uvas aí, né, que estava brotando. Esse ano o vinhedo estava muito grande, acabamos de podar em março, Sim. esse ano os vinhedos, né, então ficou meio tarde. Teve alguns vinhedos que acabaram granando mais tarde, nós tivemos que fazer aguar no trator mesmo. Fazer o quê? Não teve que fazer, né, Ah, entendi. nesse período. E aí agora é que não fica todo o tempo sem chover, volta e meia dá umas pancadas. Mas já falar para você, já faz aqui uns quase 60 dias que não chove aqui. Sério? Você acredita? Mas em São 60 dias aqui. Paulo, tipo, em São Paulo chove. Se não chove é lá mais para cima, né? Aqui para nós faz uns 60 dias que não chove, no mínimo. Até não.
no mínimo 40 dias, tranquilo. 40 dias, tranquilo. Caiu uma chuva forte, faz tempo já, faz tempo. Aí depois não choveu, entendeu? Então a gente consegue, mediante isso, né, a gente manter essa umidade no solo, né? O problema nosso aqui hoje maior é que nosso terreno aqui hoje ele é todo íngreme, né? Nosso aqui é muita montanha, muita serra, e a gente tem que arrumar todo o terreno antes de plantar hoje, né? A gente não consegue hoje estar fazendo, plantando em serra e tudo, tem que ser tudo tratorado, porque o custo do vinho de inverno é muito alto, certo, Edgar? É muito, é altíssimo. E nessa parte que é mais alta e tudo, vocês têm problemas de geadas no momento que a uva está ficando madura ou vocês plantam onde não chega da geada? Nós já chegamos a ter uma geada já, entendeu? Num ano, pegou a Syrah, que era a última que estava faltando para colher. Quando ela pegou a geada, a uva não afetou em nada. Não afetou em nada. A única questão é a seguinte: ela estava com 22 de Brix e ela ficou 2 semanas paralisada, Uhum. entendeu? Ela ficou 2 semanas ali e não foi nem para frente nem para trás. Depois disso, depois de 2 semanas, ela começou a aumentar o Brix novamente, né? Mas não afetou em nada, assim, a qualidade, a sanidade da uva e nada. Sim, foi uma Conseguimos geada colher ela em mais 4, fraquinha. 25. Hã? Sim, uma geada um pouco mais fraca. Nada, queimou todos os cafés aqui na época, Ah, na é? região. É, queimou tudo os cafés. Foi Poxa, feia a coisa. Pra olha você ter só. uma ideia, a Pinot aqui, nós escolhemos ela aqui ano passado, a do ano passado foi com 25 de Brix, a Pinot. Tá Entendeu? bem. Foi uma. E a Pinot, ela, tipo assim, não era ideia nossa escolher ela tão alto o Brix dela, né? Nós analisamos ela na quinta-feira, estava dando quase 23 de Brix. Falei, segunda-feira pode começar a colher ela. De, de quinta para segunda subiu para 25. Tá Você doido. acredita? Foi Concentrou, né? coisa. E Ela dá um pico ali que é muito rápido de maturação, sem desidratar. olha só. E importante também falar para o pessoal aqui que nós estamos degustando um Pinot 2020. Mas a safra de vocês aí 2020 nada tem a ver com a safra da Serra Gaúcha do Sul 2020, que foi uma safra seca, uma safra, a safra da safra, é outra realidade, né? Para vocês aí, Uhum. quanto se refere à falta de chuva, é sempre uma baita safra, né? Porque praticamente o clima ele segue sempre esse ritmo, né? Isso? Isso aí. Aqui dificilmente chove assim. Se chover em julho, é uma chuva muito pontual e muito pouco. Não chega a 5 Onda. milímetros, assim, muito. Eu digo assim que é aquela chuva de apagar poeira, Sim, né? e Só pronto. para apagar poeira e já para. Então não é uma chuva concentrada, intensa. E se chover também, aí perde a uva. Se a uva estiver madura e não estiver no ponto, Ah, é porque perigo. aí ela não está protegida, né? Não está protegida. A baga dela começa a ficar bem fina também, algumas Uhum. varietais, ela fica bem fininha, principalmente da Syrah, que é complicado, né? No ano passado, nós conseguimos acabar de colher a uva, acabamos de colher a uva dia 23 de agosto, dia 24 choveu. Bah, olha Foi, só. No limite. foi no Esse limite. Foi. Pinot aqui tá bem interessante, concentrado, com estrutura, com muita fruta vermelha, né? A madeira tá bem casada aqui. Não percebe praticamente quase nada de madeira, só alguns terciários, mas é evoluído, redondo, tanino maduro, potente. É daqueles Pinot mais carnudo, assim, mais estruturado, né? Sim, esse ano eu tô para fazer um novo ainda, seguindo um conceito diferente de Pinot, né? Quero fazer um Pinot bem diferente esse ano aí. Aí depois eu vou querer que você deguste para você experimentar como é que Claro. ficou depois. Vamos degustar. E eu vi também aqui que tu não deixou concentrar muito. Tem 13,5 de álcool. Acredito que foi para preservar mais essa acidez, esse frescor que a gente sente, né? Uhum. Sim, Isso isso é, mesmo. Isso isso é aí importante. ela foi colhida com 23 de Brix. 23. Uhum. Eu estou sentindo aqui que tem uma boa acidez, um bom frescor, né? Parabéns, Carlinho. Belo vinho. André, alguma pergunta, alguma colocação? Olá, Carlinhos, boa noite, parabéns, parabéns pelo belíssimo produto, belíssimo projeto. A gente já
já acompanha há algum tempo. Carlinhos, tu saberia dizer para nós aí qual o acidez, pH desse vinho? Lembra de cabeça ou não? Esse pH, aqui o normal nosso aqui hoje está ficando, isso aí eu lembro mais ou menos em torno de 3,65 nessa faixa, entendeu? O pH desse vinho aí. A acidez aqui fica em torno dos 90 de acidez, 90 mEq de acidez aí, mais ou menos 85, 90, pelo Uhum. que eu me lembro assim, eu lembro que tava muito suave, assim, tava perfeito. Falei, ó, esse aqui tá show. Ótimo. E a outra perguntinha que acho que é minha aqui e de vários colegas eu vi que no projeto de vocês estão pesquisando ainda, né, várias variedades. Uhum. Nesses 14 anos, né, 2010, 12, né, até agora deu já 12, 14 anos. Quais as variedades que tu mais, você, Casa Geraldo, você está apostando aí, que você diria assim, essa aqui já se comprovou que vale a pena eu tocar. Eu vi que você está plantando, todos os vinhedos são uma média de 900 metros? É aqui em torno de 900 a 950 metros, né? Até 960 ali chega os vinhedos nossos. Aqui tem vinhedo da parte mais baixa, da parte mais alta, né? Hoje aqui, Cabernet Sauvignon disparado, né? No caso, uma uva que se perpetuou, assim, uma uva assim todo ano, produção, qualidade, assim, diferentemente do Patinho Feio que ela era antes, hoje ela está muito bem, né? A Cabernet Franc também, todo ano, ela vem com uma quantidade sempre igual, de quantidade de uva e qualidade também, chegando aí a 25, 26, 27 brix, sem desidratar. Hoje a gente está muito pensando na questão assim que ela não queremos que ela desidrate a fruta hoje. A gente está querendo até colher ela mais, diminuir esse percentual alcoólico dos vinhos, né, para a gente conseguir aumentar a questão da acidez, né? E também a gente tem, logicamente, a questão do pH. Justamente assim, a gente tem esse problema do pH aqui na região nossa, então a gente tem que colher essas uvas um pouco mais cedo, aí, com mais acidez, para não ter o perigo do pH subir tanto, né? Uma uvas que a gente está destacando também aqui é a produção do Malbec. O Malbec de inverno já estão com uma produção já engarrafada, do primeiro Malbec de inverno nosso. Marcelin, né? Estamos com o Marcelin também saindo agora, o Marcelin já comercial 2022, vinhedo que foi plantado em 2018, agora em 2022 já fizemos a primeira safra, já foi engarrafado, então ficou um ano em barrica, ficou espetacular o vinho, né? Então tem tantas outras aí que estão saindo muito bem, então com a Toriga Nacional também está plantando, tem Sauvignon Blanc à vontade, né? O Sauvignon Blanc a gente planta um monte. A mais difícil aqui é a Viognier. A Viognier ainda não conseguimos acertar ela assim em termos de produtividade. Nos dá um vinho espetacular, mas em termos de produção, todo ano é uma produção muito baixa, né? Então, até uma parte dos vinhedos nós tiramos esse ano e vão tentar, de repente, com outro porta-enxerto, fazer alguma outra coisa aí. Ótimo, mais uma aí que eu vou aproveitar, que você estava falando bastante de amplitude térmica, né? Quer dizer, a gente sabe a importância da amplitude térmica e vocês têm essa amplitude térmica. Duas perguntinhas aqui para a gente tirar uma dúvida. Todo ano vocês têm uma média de amplitude térmica ou teve alguns anos com muita diferença que vocês dizem que esses anos foram os anos top que vocês tiveram? E qual que é a média que tu tem à noite e durante o dia no período de maturação das uvas? Média de temperatura. E está variando em torno de 26 para 30 graus, né? Tá nessa faixa, de 26 para 30. Tá bem ameno, assim, não tá tão quente quanto, tá um clima muito ameno, aquele sol gostoso, quente, mas não também excessivo no caso, né? E à noite ainda não chegou o frio ainda pra gente. À noite está dando em torno ainda de uns 14 graus ainda à noite aqui. Mas na hora que chegar o inverno, a média aí hoje do inverno nosso é em torno de 7 para 10 graus, assim, que está na média, assim, do inverno nosso nas madrugadas, hein? Tá ótimo, Edgar, tá contigo, né? Sem mais perguntas por enquanto. Beleza, Obrigado, obrigado. Carlinhos. Opa, Carlinhos, obrigado por estar com nós aí. Prazer sempre gostou? estar aqui. Espero que o Fica pessoal tenha gostado aí.
Com certeza é um grande vinho. Depois o pessoal bota nos comentários aí. Eu espero. E com potência, estrutura. Eu estava realmente curioso porque eu nunca tinha degustado um Pinot de colheita de inverno. Parabéns. Um abraço para teus irmãos aí. E uma hora Opa, dessa a gente passa aí para degustar outras coisas juntos aí. fechou. Tá já, gente? Obrigado. Grande Você abraço aí. pode continuar aí com nós, tá? Não? Fiquem com nós. Vou ficar. E aí você só aprende. Obrigado, Carlinhos. Um abração aí. Tchau, E tchau. antes da gente continuar, pessoal, já vamos direto para o próximo vinho, que é a amostra número 2. Chamar o meu amigo Fabinho, Fábio Góes. Tá na escuta, Fábio? Opa, boa noite. Ah, grande guri, boa noite, Boa bem-vindo. noite a todos. Edgar, André, Léo, Carlinho, Isa. Grande Fabiano. Salve para todos aí. Fabinho é só no apelido, né? Porque tá ficando cada vez mais forte, né? A gente se conheceu, pessoal, acho que faz uns 25 anos, né? Para não querer entregar a idade aí muito. Por aí, por Lá aí. na época da enologia em Bento, Fábio era de São Paulo e vinha estudava lá em Bento junto com, não na mesma turma, mas na mesma época, né? E também é um cara que praticamente nasceu no meio do vinho e da uva, né? Sim, um Fábio, pouco. bem-vindo aí, prazer tê-lo aqui. Deixa eu mudar o vinho. Aqui também a gente optou por trazer uma variedade diferente, né? E queria que tu falasse, Fábio, do projeto de vocês, que também, assim como a Casa Geraldo, vocês vêm do forte de vinho de mesa e agora aos poucos virando fortemente também a chave pro vinho fino e vários vinhedos, hectares, várias variedades, né? Conta um pouco pra gente aí, enquanto o pessoal vai se servindo da amostra 2. É isso aí, Edgar. A história, acho que também e é como todos, né? Até a maioria aí do Sul também. Do vinho de mesa se vai migrando para o vinho fino. E nós também, a história repete um pouco como a do Carlos. Começamos sempre com a colheita de verão e dando murro em pão de faca, mas vivemos do vinho, né? Gostamos de viver do vinho, sofremos bastante, mas é o que a gente tinha, então enfim, foi se testando. Nós começamos essa virada em 2000, separamos 2 hectares do vinhedo e aí trouxemos 40 variedades de uva para serem testadas, porque também não existia um histórico aqui na região. Planta tal uva que vai dar bem, né? Então trouxemos essas variedades, colocava ali um pouco de cada muda de cada e ia avaliando, mas também, como normal, chuva em cima de chuva, sempre no verão. E para ter uma ideia, a gente foi lançar um grande vinho que nós chamamos, e hoje até marcou-se a marca dele, que é o Filosofia, que é o Cabernet Franc. Nós lançamos ele por primeiro em 2014. Então, nós ficamos de 2000 até 2014 lutando contra a chuva. Em 14 foi o ano da seca aqui em São Paulo, o Cantareira baixou, todas as empresas baixaram e para a uva foi uma excelente qualidade e foi quando a gente lançou o primeiro Cabernet Franc. Nesse meio tempo, acompanhando principalmente o Murilo, né, e até pelo viveiro que ele já tinha, a gente conversando também, e foi aonde que daí, indo visitar Vinhedo e até lá no Carlinhos também, vinhedos que já estavam indo com a dupla poda, e aí foi que a gente teve essa tomada de decisão também. E em 2011 nasceu o nosso primeiro vinhedo, já pensando na dupla poda. Até então, todos os que tinham, a gente daí depois convertemos para dupla poda, né? Então, e aí a gente vem e até hoje vem se testando. A nossa região aqui é um pouco diferente do Carlos, que onde eles estão é a Serra da Mantiqueira, aqui é Serra do Mar, né? Então Uhum. aqui nós temos mais umidade, tem que estudar também muito ainda, como você já citou Mesmo no aí, inverno é mais úmido. mesmo no inverno. O nosso dia, a gente costuma dizer aqui que temos um pouco menos hora-luz do Uhum. que a Mantiqueira, né? Então,
você tem que estudar, e até a nossa poda já é um pouco diferente, e não como a Isa citou, que é base mais 3, aqui é base mais 5, às vezes até base mais 6 gemas, né? Nós vamos adaptando a uva com o nosso clima, né? E aí, para isso, é novo também. Então, já chegar também, e você fala assim, você afirma isso, é difícil, porque cada ano daí a gente também tenta mudar alguma coisa para ir aprendendo Sim. com, com a uva, com a nossa região aqui. E hoje você... Qual altitude aí, Fabinho? A média é em torno de 900 metros. Aí tem vindo 850 até 940 é o máximo. E quantos hectares vocês têm hoje de vinho de uva fina? Hoje, com uva fina, chegando próximo ao 20. No Está com próximo... 18 e o que vai plantar aí mais agora vai chegar próximo ao 20. Digamos que como maior extensão seria o Caso Geraldo, depois vocês praticamente em todo o Sudeste, né? Putz, acho que não. Acho que já tem mais gente aí Será que o Murilo também tem bastante hectare? Acho que sim, o Bárbaro Leodoro, não sei se tem já uns 20 também. Se Mas a a Isa Caso tiver, acho Geraldo que com ela sabe. certeza é o maior. Sim, no Sudeste, acho que não tem outro, não. Tem, né? Fabinho, Então, Fabinho, eu vou aproveitar e tirar uma dúvida técnica. Eu vi que você e o Carlinhos falaram a mesma coisa em relação, né, desse aprendizado. Começaram apanhando com uma vinificação tradicional e depois foram alterando, né? E a gente que tecnicamente gosta de ler e estudar viu que hoje tem vários tipos de porta-enxertos preparado para dupla poda, preparado para o estresse hídrico que vai causar, né? Quando você vai trabalhar. E eu vi que vocês fizeram, tu falou fez alguma reconversão. Quando vocês fizeram essa troca de fazer a dupla poda, mantiveram os porta-enxerto, trocaram um porta-enxerto, adaptaram um porta-enxerto para fazer dupla poda para inverno, ou mantiveram os porta-enxerto tradicional, ou se tu vê alguma diferença, se vocês têm alguma experiência utilizando o porta-enxerto específico para essa dupla poda e colheita de inverno. Boa pergunta, André. Os que convertemos, nós tínhamos muitos vinhedos com Pulse. E até um pouco pela região, um pouco por ser mais úmido, né? E a gente vê que hoje ele sofre mais. Os tropicais hoje se dão melhor, né? O 766, 572. E varia muito também, dependendo da variedade. Então, tem variedade também que não adianta ter tanto vigor, que daí também você não vai conseguir produzir o que você quer, né? Aí os que a gente planta, os novos, aí vai pro tropical. Não vai tanto mais com o pau, sim, né? Tá ótimo, não sei, o Carlinhos, eu vi que o Carlinhos apareceu, se o Carlinhos quiser responder também, fica à vontade, é sempre bom essa troca de experiência que a gente tem aqui. Aqui a gente também aqui tem bastante. Aqui já a questão para nós, o Pulse vai melhor. Aqui para a gente o Pulse vai muito melhor, né? Porque não sei o que acontece aqui, as plantas que têm muito vigor, aqui elas não produzem. Dá muita folhagem, dá muito tudo e não dá uva, né? Então, hoje a gente está optando muito por trabalhar com Pulse aqui na nossa região. Aí vai bem. O que a gente percebe em tudo, ouvindo vocês falarem aí, e que é a realidade, não é para amadores, né? Custa um pouco, custa mais um pouco. Custa ainda mais, né? Custa um pouco mais. Ô, Edgar, o problema hoje é como você acabou de falar. É uma criança engatinhando ainda no mundo do vinho. Ninguém sabe nada ainda muito falar assim com assertividade, ó, faz isso que vai dar certo. É tudo erro e acerto. Agora é só erro e acerto. Até É nas muito, vinificações ainda estão apanhando ainda nas vinificações, tentando porque é um método diferente, é uma uva diferente, né? Claro. Às vezes você O fala assim, ó, vamos fazer comportamento é uma diferente na vinificação também. entendeu? Você fala assim, ó, faz assim, assim, assado, que é o que eu faço aqui no Sul. Não Não, dá, pode chegar aqui, não dá certo. É outra filosofia, é outra coisa. O próprio durabilidade desse vinho também vai mudar depois, né? sim, Então é outro perfil. tem muita coisa para entender ainda, né? Mas uma coisa é, importante, quer dizer, uma coisa que é importante é que os vinhos que estão nascendo têm qualidade e são muito bons. Então, isso pelo menos é o número um, né? Depois o resto a gente vai
vai alinhando. Fabinho, e fala então desse Torriga Nacional. O Toriga, então, esse que a gente está degustando, também temos aí em torno já de 8 a 10 variedades aí já em escala, né? E o Toriga, até um pouco para remeter um pouco da nossa história, mas não só pela história, pelo marketing, a uva se adaptou muito bem, acho que é uma das uvas também que vai se dar bem aí na colheita de inverno. Ela tem uma boa produção também. E como nós góis somos portugueses, né, então a gente também queria algumas variedades portuguesas. Então temos Toriga, Verdelho, Tinta Roriz. E a gente lançou essa linha que nós estamos degustando, ela vem com a marca Lotes de Coleção, uma espécie de microlote, e ainda em pequenas produções, mas já aumentando os vinhedos e logo logo também já sai com uma escala maior. Sim. É um vinho, a gente gostou muito, até por isso que a gente lançou, a gente só fazia microvinificação e depois blendava com outros vinhos e foi onde que surgiu essa linha, porque a gente falou, pô, tá ficando tão legal e vamos deixar o vinho para blendar. Não, vamos soltar mesmo que seja com microvinificação, com lotes pequenos, e uma boa parte disso tudo, te digo que 90% é vendido aqui na nossa loja, então o feedback nosso é muito rápido, porque o enoturismo é muito forte, então você põe na loja e faz degustação, e se vai bem, você vê que vende logo, se encalha, aí também você já nem lança o produto, né? Então você tem um feedback aqui que é instantâneo, É então rápido, né? isso é muito importante. E foi, e encaixou, e esse Turiga, ele vinificado, então, método tradicional, maceração pré-fermentativa de 2 dias até 3, adição de levedura selecionada, controle de temperatura, malolática em aço inox, e aí a barrica ele tem só 6 meses em barrica de primeiro e segundo uso, carvalho francês, maior parte segundo uso. Como é o segundo ano da nossa colheita, essa safra que nós estamos degustando, a 22, Uhum. é um vinho também, então, que não adiantava já pôr numa barrica de primeiro uso, não tem tanta estrutura, e ele tem esse estilo um pouco mais jovem, né, mais elegante, e vem a fruta, vem uma flor, que é característica de Touriga Nacional mesmo, né, que é muito interessante, e a boca tem complexidade, mas um vinho de médio corpo. Belo vinho, Aí eu muita fruta, né? Muita fruta madura. Também aqui, boa acidez, não tem aquele álcool excessivo, né? Que queima, bem equilibrado. Belo, Um belo. pouco a nossa característica aqui, todos os nossos vinhos têm uma boa presença da acidez. Então é bem interessante isso para quem gosta e vem degustando assim sempre todos os vinhos que a gente lança. Aí eu acho que até um pouco das características de ter mais umidade, né? Fim do clima, E né? ter um vinho mais uma presença maior de acidez. Maravilha. Fábio, alguma pergunta, André? Como é que tá aí? Não tem pergunta, apenas ia dizer belíssimo vinho, né? A primeira coisa que eu senti foi esse floral e aproveitar também, né, e Edgar, agradecer o Fabinho pelo curso que nós fizemos dentro Ah, da vinícola, né? Infelizmente, eu não pude estar presente, mas eu vi que eles aproveitaram bastante, almoçaram, mandavam bastante foto para mim. Queria te agradecer agora pessoalmente aí pela oportunidade que Ah, tu deu para a Concept Wine de a gente realizar um curso lá com vocês. quando precisar, portas abertas. É isso aí. obrigado, Fábio. Não Obrigado por estar aí conosco. tem Parabéns pergunta pelo por enquanto. vinho e pelo trabalho e projeto que vocês estão fazendo aí, né? Que junto com todos que estão aí, precisa ter coragem, né? E gastar uns trocos para, quem sabe, lá na frente retornar, né? Nós somos aqui, nós e o Carlinhos somos meio igual os gaúchos aí, tudo. Não é assim também, gastar os trocos à vontade, né? Tem que. Não, eu me refiro a semear no solo, como adubo, né? Adubar o solo. É, bem isso aí. Mas brigadão, obrigado a vocês e quando precisar, estamos por aí juntos. Obrigado, Fábio. Valeu, valeu, abraço. Vamos lá, então, voltamos para cá. Deixa eu me achar aqui onde é que eu parei, para nós continuarmos. Beleza. Aqui.
Antes da gente chamar a Isabela para fazer uma próxima degustação, rapidinho, a gente já comentou, mas aqui para nós vermos um pouco, né, de temperaturas, que a gente já comentou, mas vamos passar para recapitular, onde nós temos a vitivinicultura de clima tropical, temperaturas mínimas e máximas bastante altas, pouca chuva, né? No subtropical, no caso, na região sudeste, se fizermos a colheita de inverno, nós temos a colheita de verão, desculpa, nós temos temperaturas entre 15 e 27 e aqui no temperado entre 13 e 24, mas com uma quantidade de chuva muito maior. Então, a ideia do sudeste de fazer a poda invertida, né, a dupla poda para colher no inverno é para fugir dessa quantidade maior, né, dessa quantidade mais expressiva de chuvas. Aqui um exemplo de como era, lembra, pessoal, que agora há pouco o próprio Carlinhos falou, a Isabela também e o Fábio, das tentativas e erro. Esse aqui é um Shiraz é, lá do Sudeste de maturação tradicional. Maturação em janeiro, fevereiro, né? Muita chuva, podridão ácida, é difícil de maturar. Quando matura, não matura suficiente, não concentra açúcares. Algumas variedades que são as mais propensas, como o Cabernet, os Cabernets que tem a pirazina, concentra muito o vegetal porque não maturou, pouca cor, pouca antocianina, pouca concentração de taninos, susceptível a doenças fúngicas e não tem a graduação suficiente, então precisa chaptalizar e mesmo assim não aporta toda a estrutura. Então essa era a realidade antes da dupla poda, né? Aí Aí aqui a Isabela comentou sobre as pesquisas da IPAMIG, né, para poder inverter o ciclo, para poder fazer com que a uva pudesse maturar no momento em que não ocorresse a chuva. Com isso, a gente vai ter lá muito mais Brix. Brix quer dizer açúcar, ou Brix ou babo no caso, né? A gente vai ter sim uma perda de ácido tartárico e um aumento de pH nesse movimento todo natural, né? Porém, a gente consegue uma uva muito mais sadia, um vinho com teor alcoólicos necessários, bons, ótimos, e vinhos muito mais estáveis, sem problema de contaminação fúngica. Aqui até tem uma foto que mostra a mesma uva, o Shiraz, na colheita de verão, ciclo tradicional, e na colheita de inverno. Ainda que esse cacho da colheita de inverno não estava maduro, pronto para colher, mas é uma foto só para vocês entenderem, né? Da sanidade da uva. E quando eles comentavam que experimentaram por anos e anos e não conseguia fazer vinho, é porque realmente é como esse cacho que vocês veem aqui onde está escrito verão, com uma dificuldade enorme de se produzir. Tudo isso por causa da chuva que vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos essa linha mais laranja, que é as temperaturas médias, né? Vejam que no verão é mais quente, no inverno nós temos uma caída. É a média, tá? Não é a máxima, é a média e nem a mínima. E aqui a precipitação. Vejam que se nós pegarmos de outubro, quando começa a chover, até abril, os níveis de precipitação são bastante grandes e de praticamente maio até final de maio até metade de agosto, nós temos um período com uma quantidade de chuva muito, muito, muito pequena, né? Então, é aqui, por isso que se concentrou a colheita nesse momento que as temperaturas são mais baixas, que tem amplitude térmica maior, e a uva consegue concentrar e preservar melhor os aromas. Aqui a gente tem uma ideia de temperaturas também, né? Máximas e mínimas, amplitude térmica também, muito importante para que a gente possa, né, ter essa maturação, mas essa maturação lenta, com amplitude térmica, a gente, principalmente nos aromáticos, Sauvignon Blanc, concentra aromas, e nos tintos concentra tanino e concentra polifenóis, no fim, antocianina, né, cor, concentra todas as substâncias importantes para termos um vinho
demais estruturas. Esse aqui também é uma análise bem importante da gente levar em consideração, levando em consideração a amplitude térmica. Colheita de verão, quantidade em miligramas por grama de antocianina, e no inverno, da cor no caso, né? O inverno tem não o dobro, mas quase. Taninos de película das bagas, que aquele é tanino bom, quase o dobro também. Amplitude térmica também bastante, 3 graus, 2, 3 graus, bastante considerável. Tudo isso aqui, pessoal, somado, né, faz a qualidade dos vinhos que se tem lá hoje. Mas o muito importante vocês entenderem quanto tempo levou para se identificar isso, quanto tempo foi preciso de pesquisa, de desenvolvimento. Para nós hoje é fácil pegar uma taça aqui e criticar o vinho, falar que falta isso, tem muito daquilo, ou tem menos do outro, né? É, mas uma coisa é fato, o tempo que se foi por trás, que foi gasto lá atrás, 20 anos, mais, 24 anos desde o início, para chegarmos até aqui, não é de graça que se tem esse resultado, né? Não é à toa, é com muito esforço e muito trabalho de muitas pessoas e muito dinheiro investido para chegarmos nessa qualidade. E podem ter certeza que nós falamos 20 anos, mas daqui a 10, né? Logo aí, nós ainda vamos entender mais desses vinhos e com certeza vai ter mais pessoas produzindo e eu tenho certeza que junto com os vinhos da vinificação tradicional que são os nossos, nós vamos ver um crescimento, principalmente do consumo do vinho brasileiro. Aqui, antes de nós passarmos para o próximo vinho, também algumas características da colheita de verão, álcool baixíssimo, inverno médio, né? Mais alto. Claro que aqui, se o cara deixar mais, vai ficar mais, né? Mas no verão, não, só vai apodrecer. Acidez diminui, extrato seco aumenta. O potássio aqui é onde ainda precisa, né, entender um pouco mais e ver como que vai ficar. A questão do potássio concentra bastante e, consequentemente, aumenta o pH, né? E faz com que o vinho fique menos longevo lá na frente. Mas isso ainda precisa entender porque os vinhos, os mais velhos, têm 10, 12 anos, não tem 30, né? Então, com o tempo, a gente vai também, com certeza, melhorando tudo isso aqui. Os compostos fenólicos, antocianinas, muito mais intensa, a intensidade de cor, né? Tudo com essa dupla poda, com a colheita de inverno, a gente ganha em cor, ganha em estrutura e principalmente em sanidade. Aqui tem algumas fotos, uma parte desse material aqui, inclusive, quem colaborou foi a Isabela, né? E fotos de alguns projetos, e aqui vocês vão ver a sanidade da uva é perfeita, né? É como todo mundo queria, esse clima, esse sol com umas nuvenzinhas, fresco e com a uva super sadia aqui, Sauvignon Blanc também, né? Tem um pouco de imagens aqui de vários projetos, de várias vinícolas, e o importante é a sanidade. Isso é número 1 para nós elaborarmos vinhos de qualidade. Muito bem, pessoal, vamos para a amostra número 3, e agora sim eu chamo aqui a Isabela para nós falarmos dos vinhos. Agora a gente entra nos tradicionais, entra no Shiraz e vamos discutir juntos esse vinho. André, a Isa está com o microfone aberto aí? Oi, Oi, tá com o microfone aberto. A Isabela tá com o microfone aberto. Já estou aqui de novo. perfeito, muito obrigado. Então, comenta um pouco para nós sobre a primeira estrada, a Estrada Real, a primeira estrada do vinho, a Estrada Real, o projeto que tu tá lá junto com o Murilo e te dedica, né, para o pessoal entender e a gente degusta o vinho. Que foi o primeiro vinho, né? Esse Sim, aqui, na verdade, não esse aqui, exato. essa O marca, Primeira né? Estrada, isso, o Primeira Estrada é o primeiro vinho comercial de uvas de inverno, né? O parreiral inicial, onde todas as pesquisas aconteceram, né, foi em Três Corações. Vocês podem ter visto aí os, todos os gráficos baseados nos nossos artigos. Isso. Toda a ideia da dupla poda nasceu nesse parreiral em Três Corações, que era uma área experimental dentro da fazenda de um médico
que é de Poços de Caldas, e tinha essa fazenda em Três Corações, que Três Corações, para quem não conhece, está bem ali no centro do sul de Minas, região cafeeira, né, muito, muito forte o cultivo do café na região, Inclusive o e ele café Três cedeu, Corações, né? Que é famoso e tem em todo o inclusive, Três Brasil. Corações. Exato. E ele cedeu uma parte da área dele para que a Epamic pudesse implantar o parreiral experimental lá. O primeiro parreiral, né, o parreiral foi implantado, então, em 2000, no ano 2000, o experimental. Em 2004 foi a primeira vinificação experimental, e eles ficaram tão empolgados, né, com o resultado que teve logo aí nas primeiras vinificações, que formaram uma sociedade e expandiram, né, e implantaram um parreiral comercial. Então, em Três Corações, que é a origem dessa uva, tá? Essa uva é de Três Corações, ela é vinificada em Caldas, mas a uva é de Três Corações. Então, lá são 7 hectares, e é o parreiral mais antigo, então, da dupla poda. Esse parreiral aí está com 20 anos, Olha né, ali. praticamente. O primeiro vinho foi o primeiro estrado 2010, o primeiro que foi ao mercado foi o primeiro estrado 2010, que só foi ao mercado em 2013, praticamente. Então, né, você sempre está comentando aí como as coisas são recentes e tudo mais, mas olha, também a gente sempre gosta de mostrar para as pessoas como que demora, né, para um Claro. projeto colocar a sua carinha ali para fora, né? Então, uma coisa que começou lá no início dos anos 2000, só veio ao mercado em 2013. Foi quando sentiu confiança, né, e achou que realmente estava no momento para poder colocar esse vinho no mercado. O E projeto desde maduro. então, exato, e desde então a gente sempre tenta manter, né? Tem anos que às vezes eles não vão ao mercado, porque a gente sempre tenta manter um padrão aí de produto. Aí a Isabela, deixa eu vinícola, te interromper aqui que tu falou desse vinhedo de 20 e poucos anos, né? E uma pergunta que nossos alunos sempre fazem aqui é como se comporta com o tempo, quanto poderia durar um vinhedo que ele é podado 2 vezes por ano, praticamente, né? Mais intenso, assim, dessa forma. Com a tua experiência, nesse aí que é o mais antigo, o que tu vê por aí até agora, opa, desculpa, olha, o que que tu... ele está indo. É uma pergunta que a gente sempre recebe também, e é algo que nós não podemos responder plenamente, né? Sim, Como o quadral mais velho está com 20 e poucos anos, mas ele ainda está muito produtivo, tá com a produção boa, regular, não é algo que tem sido um ano colhe bem e depois passa 1, 2 anos sem colheita, ele está com uma produtividade regular, produzindo bem, e a qualidade do fruto é uma coisa que vem mudando bastante. A Syrah, ela muda muito ao longo dos anos, é algo que eu vejo, eu trabalho, como nós prestamos serviço também dentro da nossa vinícola, eu vejo Syrahs vindo de todos os lugares, né, em várias idades diferentes de planta, e a maturação como planta, né, no produzir a qualidade do fruto, é impressionante como que esse parreiral tem ficado interessante ao longo dos anos, né, a ponto de que agora nós temos até uma linha separada, né, sim, desse vinhedo. exatamente desse vinhedo, a área que realmente é a mais antiga, nós estamos fazendo um vinho separado dele. E 14... Então é algo assim, ele produz bem ainda, a resposta é essa, produz bem ainda, mas precisamos de ver mais, né, os próximos 20 anos como serão. É, nos encontramos na próxima live daqui a 20 anos para ter a resposta, né? Exato. So, e todo esse álcool aqui que a gente não percebe na boca, né? Não percebe o calor, enfim, o calor ele é quente, mas não queima. Super bem harmonizado com o vinho, equilibrado, né? É uma característica desse parreiral, eu gosto muito de trabalhar com essa uva, porque mantém uma acidez muito boa, ele tem uma estrutura bacana, né, que acaba abrigando aí todo esse teor alcoólico. É uma característica nossa, a gente tem essa possibilidade, né, a gente consegue escolher quando colher a uva, né? Podemos manejar aí para ter mais álcool, menos álcool, temos linhas diferentes de produtos, e nesse caso, né, a gente tem esse álcool, mas tem toda uma acidez e toda uma estrutura para poder segurar esse álcool e Exato, não deixar ele vivo, né? aparecer.
E nesse caso de uma vinificação assim, com uma uva tão madura, tu tem necessidade de fazer alguma concentração ainda mais no mosto, uma sangria, algo parecido, ou aqui tu não faz nada Hum, disso, só faz vinificação tradicional, pós, pré e coisa assim? Exato. Nesse a gente não precisa concentrar, justamente porque a Syrah já vem levemente murcha, né, de garra. Então ela já tem essa concentração vinda do campo. Tanto Uhum. que quando a gente faz o rosé, nós colhemos a uva especificamente para fazer rosé, né? Ele é colhido mais cedo, né, geralmente prensagem direta, para que a gente faça o rosé. O rosé não é derivado de uma sangria. Sim, porque ficaria um rosé pesado demais, né? E o vinho mais concentrado ainda, né? Pois é, né? Aí tu ia ter ia ter uma tinta aí, né? Exato, exato. Eu já conheci esse vinho aqui, o pessoal provavelmente não, né? Mas é sempre um grande vinho, é sempre ele é muito linear, né? A proposta desse vinho aqui, de safra em safra, ele tem sempre essa fruta intensa, ele tem essa coloração intensa, né? O volume de boca, mas ao mesmo tempo uma boa acidez. Nessa hora aqui, com fome. Opa, você cortou aqui, André, tu me ouviu? Alô? Alô, alô. Tá falhando teu Eu som. estava na dúvida se era a minha internet ou se era a Edgar, acho que dele. tá falhando o teu som. Se tu puder repetir, Tá, teu agora som voltou. deu uma travada. Não conseguiu ouvir o que você falou. Agora tá ouvindo? Agora tá ok, pode repetir. Tá, deu uma caída na minha internet aqui. Não, eu comentei que esse vinho, eu conheço outras safras e ele tem sempre esse perfil muito parecido com estrutura, com potência, com cor, né? Intenso e sempre muita fruta, né? Muita fruta. É um vinho que eu gosto muito. E nesse horário aqui eu ia dizer, né? 10 da noite quase, sem jantar, se tivesse uma carninha aí mal passada, cairia bem com esse vinho aqui. Com certeza. Nosso foco nesse Syrah é que a fruta seja a protagonista, né? Nós temos outros no qual passa em madeira e tudo mais, mas esse não. Então, tem aí o toque de fruta negra, um pouco de fruta vermelha, mas uma característica terrosa, que é desse parreiral também, aparece aí uma notinha de terra, um pouquinho de defumado, que é do Syrah. Então, mas o foco sempre na fruta. Perfeito. André, alguma pergunta para Isabela? Edgar, tem duas perguntinhas aqui que caíram. Uma delas era. Uma é para ti, outra aqui é para Isabel. Me diz uma coisa, quando você postou ali dois cachos de Syrah, o Eduardo nos perguntou se o do verão, colheita de verão que estava mais murcho, ele pode ser vinificado ou não? Então, E a outra pergunta, eu acho que a Isabela pode responder, que a Danusa perguntou, se ela pode falar um pouquinho sobre a aplicação de Dormex. tá, deixa eu responder do vinho, depois a Isabela finaliza ali então. Aqueles dois lá, claro que era o do verão, aquele mais. Não era murcho, na verdade, era atacado por podridão ácida, por fungos, né? Pode ser vinificado? Pode, mas vai render um vinho com acidez volátil bastante alta, vai render um vinho sem cor, vai render um vinho com defeitos em aroma, principalmente de mofo e de volátil. Então, não é nem aconselhado fermentar naquele cacho como estava na foto. Poder ser feito pode, mas vai ficar um vinho assim horrível, infelizmente. Não é nem recomendado quando está nessa fase como aquela foto lá. Se fizer isso, a volátil vai estar nas estrelas e vai ficar quase um vinho imbebível. Pronto. Isa, sobre o Dormex. O Dormex é um questionamento também que aparece bastante, né? A gente faz a aplicação dele para quebra de dormência na poda do verão, né? Ela é necessária, já que não tem a parte do frio, assim como em outras regiões também, como no Nordeste, por exemplo, toda a viticultura tropical é baseada
na sua aplicação, né, para que possa ter a quebra da dormência e a brotação da videira. Mas isso é aplicado em janeiro, né, assim que faz a poda, né, em janeiro, assim que se poda, aplica, e depois a gente só colhe a uva dentro aí de 6, 7 meses. Então já não há questão de resíduo nem nada. Ele é usado apenas para quebrar a dormência, assim como em outras viticulturas tropicais, né? Também utilizam. Sim, e outras frutas também, né? Outras. Exato, e outras frutas também, maçã, pêssego, né? Outras frutas temperadas, né? Que precisam dessa quebra de dormência. Maravilha. Isa, muito obrigado. Obrigado pela colaboração aí. Fiz uma parte da aula aí junto. E quando vieres para cá, sabe que está sempre convidada para nos prestigiar aqui também. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição toda vez que chamar. Obrigado. E vamos para o último vinho, a amostra número 4, pessoal. Acabou de chegar por aí o Mário Lucas. Edgar, enquanto o pessoal está servindo, o Eduardo perguntou se pode informar qual que é o percentual do Dormex que é usado. Eu não sei, não tenho agora de memória. A dose? A Isa talvez possa nos responder, ou É o Eduardo Seibert, que também é professor da área, ele perguntou qual é o percentual de Dormex usado. não sei. Olha, já não é tanto a minha praia, né, que não é tanta parte agronômica, mas se não me engano, se os meninos tiverem aí ainda podem corrigir também, se não me engano é 4 ou 6%, de 4 a 6%, se não me engano. Sim, eu não faço a mínima ideia porque Obrigado, Isabela. não é a minha área. Mas qualquer coisa a gente vai procurar, depois você manda aí, Eduardo, tá? Bom, Mário Lucas. Aí, André. André. O Tá, Mário Lucas está na sala aqui, está com o áudio liberado. perfeito. Fala André, Edgar, boa noite. Boa noite, boa noite. Grande guri, de novo aqui com nós. Prazer tê-lo Tudo aqui, certo, diretamente tudo do certo. Rio. Diretamente do Rio, tô aqui no hotel agora. Maravilha. Para quem não lembra, o Mário Lucas é enólogo aqui do Rio Grande, de Bento, vice-presidente da Associação Brasileira de Enologia e toca. Nós degustamos o projeto do Casar Nobai da última vez, lá da Serra do Sudeste, mas também ele toca projetos no Sudeste, Serra do Sudeste no Rio Grande do Sul e no Sudeste, né, na região Sudeste. No caso, no Rio de Janeiro. Por isso que nós, deixa eu passar aqui, por isso que nós trouxemos agora uma novidade de uma região nova produtora praticamente, né? E uma vinícola mais nova ainda aqui para nós provarmos e discutirmos junto com o Mário Lucas as características da vinícola dessa região e degustarmos o vinho. Mário, está contigo. Perfeito. Rio de Janeiro, será que alguém já sabia que existia vinho no Rio de Janeiro, Edgar? Pois Muito é, cara. pouco, né? Sabia Muito que tinha pouco. carnaval, mas vinho agora é uma novidade, né? Realmente sabe que eu tô aqui desde 2018, né? Sou enólogo também da Vinícola Confidência, né? E com a dupla poda eu entrei em contato desde 2013, né? Então já faz seus 11 anos mais ou menos, né? Uhum. Que eu estou aí vinificando também em Minas Gerais e, claro, mais recente agora no Rio de Janeiro, né? Desde 2018. Mas falando um pouco, né, do pessoal da Vinícola Tassinari, São José do Vale do Rio Preto também muito conhecido com a plantação de café, Edgar. Hum. Sabe que o pessoal da Vinícola Tassinari, né, eles têm mais ou menos 200 hectares de café, eles vêm, né, de uma família que planta café há muito tempo aqui no Rio de Janeiro, né, e começaram esse projeto, né, com a construção e a implantação do vinhedo em 2019, né, com mais ou menos 13 hectares em 2019 e agora fechando 2023 com mais ou menos 11 hectares de uva.
né? Poxa, não é Então, o pessoal pouco no investindo, começo. investindo bem, investindo bem. Syrah, né, como essa amostra que a gente vai degustar, que eu digo, Syrah é a uva da dupla poda, né? Depois nós temos Sauvignon Blanc, as duas uvas, né, mais plantada, né, na dupla poda, e também aí aqui a gente tem Marcelin, Cabernet Franc, e Cabernet Sauvignon, ali no Stacinari, né? E só desculpa, Mário, onde é que São José do Vale do Rio Preto fica próximo do quê? Porque eu não estou me localizando com esse nome. Sim, tu passa Petrópolis, tá? Tu vai mais ou menos ali a 30, 40 quilômetros acima de Petrópolis. Então, é uma cidade que está um pouco mais acima, tá? Ali nós estamos falando de mais ou menos 600 a 700 metros de altitude, como a nossa Serra Gaúcha, né? Mais sentido Minas. Mais sentido Minas, isso aí, Tá, né? entendi. Bom, sobre o Syrah, né? É um Syrah com vinificação clássica, tá? Mais ou menos com uma maceração de 14 até 16 dias. Essa safra, né, a gente não passou em barrica, tá? A safra de 2022 foi zero barrica. A gente tem uma fermentação alcoólica no segundo dia que a uva chega na vinícola, tá? Assim que termina a fermentação alcoólica, a gente faz uma maceração a frio, né, por mais ou menos, né, 4 a 5 dias para preservar um pouco mais essa fruta, Uma né? maceração que fala pré-fermentativa ou pós? Pós-fermentativa Pós-fermentativa frio, tá. a frio, né? Depois a gente faz descuba normal e depois, né, a gente deixa em tanques ali mais ou menos, né, um ano, né? Esse ficou mais ou menos um ano, né? Que Uhum. depois a gente colocou em garrafa. A vinícola existe ou faz em outro lugar? Aí que tá. Eu ia falar agora, esse é o primeiro vinho vinificado, né, na vinícola Hum. Tassinari. Então, ela inaugurou com esse Syrah de safra 2022, né? E ali está 2012, mas é safra 2022, né? Ah, eu Safra botei 2022 2012. é o primeiro vinho. Desculpa. Isso. Não, não. É o Deve- primeiro vinho vinificado na Verdade, vinícola, né? verdade. Bastante intenso. Fruta. Aqui eu sinto mais fruta vermelha cozida, fruta madura, concentrada, né? Geleia de fruta vermelha. Uhum. Mas a fruta é bem carregada, né? A Uhum. expressão do Syrah, essa groselha, essa framboesa, esse cassis, né? Tem esse toque de mineralidade também, tu vai encontrar em boca, tem uma boa acidez, tem um bom volume, né? E quanto ao terreno, enfim, as condições de pH e de acidez, fica mais similar ao que se tem lá no sul de Minas ou é um pouco diferente? Bom, tu sabe que, sinceramente, no sul de Minas eu não conheço muito, né? Conheço mais o norte de Minas, né? Onde eu atuo, né? Mas, pelo que eu sei, né? A característica, né, daqui da Serra Fluminense é um pouco mais chuvosa, tá? Mas também temos, né, muitos dias quentes, ensolarados, bastante intensos, né? Só que a Uhum. gente tem um inverno aqui bastante rigoroso à noite, Edgar, tá? Então aqui faz frio mesmo, tá? Nós estamos falando que agora eu estou agora eu estou aqui em Confidência, né? Que é perto Uhum. de Petrópolis, né? Então aqui agora está marcando 11 graus, né? Entendeu? Mas hoje, durante Tá o que nem, dia, tá que nem aqui em Flores agora, praticamente. só Tá. que hoje, durante o dia, né, bateu a casa dos 32. Né? Imagina, eu saí daí de Caxias na segunda-feira com casaco, com tudo, cheguei aqui, né, no verão intenso, né? Então nós temos essa maturação fenólica, né, bastante intensa, né, na parte diurna, né? E essa preservação dos vinhos daqui, da acidez, né, bastante intensa também na fase noturna aí, dos vinhos, né, das uvas. Entendi, vai concentrando, né?
Exato, exatamente, né? Tu viu que aí nós estamos com 14,8 de álcool, né? Fácil, os vinhos aqui atinge essa graduação, né? A gente tem uma maturação, né? Uma produção ali de mais ou menos, né? Em torno de 3 a 4 mil quilos por hectare, tá? No máximo isso, no máximo Pouco, mesmo, tá? pouco. É pouco, é pouco. A produção ainda aqui, ela é pouco, né? Tem alguns fatores ainda que tem que ser resolvido, porque aqui não tem exemplo, né, Edgar? Não tem exemplo de, digamos, o vizinho já fez isso e deu certo. Não, tu é o exemplo, Sim, entendeu? nessa Então, cidade é a primeira vinícola. exato, tá? Entendeu? Entendi. Então, tu não tem exemplos que tu pode seguir que o pessoal fez certo. Não, tu é o exemplo de muita gente que vai vir a plantar ainda, né? Hoje, o Rio de Janeiro já tem 34 projetos diferentes de vinhedos, né, que possam, né, no futuro aí breve ser vinícolas, Bastante, entendeu? né? O- Exato. Né? Bastante. A Serra Fluminense hoje, né, vai de Nova Friburgo, que é a extrema direita, depois aqui tu vai bem para a esquerda aqui, que é que é Teresópolis e Petrópolis, né? Uhum. Tu já tem mais ou menos 34 projetos diferentes. Uau. Mário, só tira uma dúvida, quantas vinícolas, mais ou menos, tu lembra mais ou menos quantas vinícolas tem no Rio de Janeiro? Vinícola que faz Vinícolas vinho, né? Tu fala, não só que vinhedo. faz vinho. Ok, entendi. Vinícolas hoje tem a vinícola Inconfidência, tá? Terras Frias, a e a Tassinari, que eu estou me lembrando agora, tá, André? Tá? Talvez deva ter uma micro, né, que possa fazer, mas registrada hoje em dia, que tem um mapa, que já está registrada como vinícola, é Vinícola Inconfidência, Tassinari e Terras Frias. As vinícolas têm enoturismo ou não? Essas vinícolas têm enoturismo, as 3 vinícolas, tá? Aqui, a Vinícola Inconfidência, ela abre todos os finais de semana, tá? Sábado e domingo. O pessoal tem um movimento muito bom aqui, né? A Vinícola Tassinari abriu faz 2 meses, porque faz, né, recentemente que eles conseguiram fazer o receptivo deles, né? E a Terras Frias já tá faz um tempinho, já acho que já faz também já uns 6 a 7 meses já que já tem um receptivo. Bacana. Muito bem, Mário. Parabéns, Mário. Parabéns pelos projetos Perfeito. aí. Também aí desafios, né? Para seguir Exato, resolvendo exato, exato, um para cada vez. exato. Mas Pessoal, eu não sei se estão conseguindo me ver. Estão conseguindo me ver? Acho que não, né? Estou não, com um não estamos probleminha na minha vendo. câmera. Tá. Não, Tá tá Tranquilo. aqui. escuro. Tá aberto para mim, tá? Tá aberto para mim. Não sei por que que não está aparecendo. Mas o importante é que estamos te ouvindo. Perfeito. E claro, né? A gente tem a família Eloy também, que é outro projeto que a gente também tá. E são projetos que mais ou menos aí nós estamos falando de 20 a 30 mil garrafas por ano, né? Então são projetos muito pequenos, né? E tende a crescer, né? Tende a crescer mesmo, né? Com certeza, tudo é um começo e daqui a pouco o mercado começa a responder, vai com certeza crescer, né? E Exato, ainda mais é no exato. turismo, como é essa região aí que nós estamos falando de norte de São Paulo, sul de Minas, tu tens ali milhões de pessoas ao redor, a 2 horas, no máximo 3 horas de distância, que podem acessar um final de semana, né? Próprio Exato. lá no Góis, e no Geraldo, Casa Geraldo, são projetos que recebem milhares de turismo no final de semana porque tem uma baita estrutura, né? O pessoal já tem oferece muitas opções, inclusive de vinhos de alta qualidade e tende só a crescer isso aí, né? Exato, exato. Eu me esqueci também de falar, Edgar, tu sabe que outra variedade que veio muito bem na Vinícola Tassinari, a gente está até lançando agora, é Marcelã, tá? Joia. E para nós foi uma surpresa muito agradável, porque ela se deu muito bem na questão de produtividade, na questão de sanidade, né? Ela Uhum. se iguala a Syrah para nós aqui, né? Então é uma variedade, né?
digamos, diferente, né, na questão de dupla poda, tá? Porque tu não se encontra muito, né? Sim. Mas e deu um vinho espetacular. A gente vai engarrafar ele agora. Eu vim para cá para fazer isso, para envasar ele de safra 2023, né? Bacana, olha só. E com produção também, sempre tentando buscar um equilíbrio aí entre custo-benefício, produzir um pouco mais por hectare para ter a mesma qualidade, né? Exato, exato, exato. Até porque, acho que a Isabela, né, já até falou, né, tu tem um custo de produção muito alto, né? Porque, querendo ou não, são duas podas, são dois tratamentos, são dois manejos que tu vai fazer, é muita questão de mão de obra, não somente de tratamentos, mas sim de mão de obra no vinhedo, tu tem um custo muito alto, né? Sim, e tem que ser especializado, tem que treinar tudo isso, né? Exato. Numa região que não tem nenhuma cultura, entendeu? Então, tu tem que inserir, essa cultura está sendo inserida, né? Uhum. E isso tu tem que dar, né, todo o suporte de mão de obra, de como é feito, uma poda, uma desponta, uma desbrota, uma desfolha, enfim, né? É uma questão bem complexa, né? Complexo. Beleza, Mário Lucas. Muito obrigado aí mais uma vez. André, alguma pergunta? Não, não, sem nenhuma pergunta. Por Obrigado, Mário Lucas. Bom trabalho Bola. para ti aí, tirar esse tempo aí, né? Tá ali no hotel trabalhando e colaborou aí com nós. Obrigado ao Carlinhos também, grande Carlinhos, ao Fábio, a Isa, a Isabela também. Muito obrigado por estar aqui conosco, por colaborar. Essa é uma região que vai crescer muito, como eu falei desde o início, e que o povo, que o brasileiro, com certeza tá atento, né? Principalmente pelo número de projetos que está saindo, pela qualidade dos produtos e o que vocês precisarem da gente aqui do outro lado, tanto eu como Edgar, pessoa física, como da Concept Wine, podem contar conosco para fomentar e divulgar essa região que tanto foi feito esforço e que agora vem mostrando a qualidade dos vinhos. Obrigado, pessoal. Obrigado à turma que nos acompanhou aqui nesse último ano, nas 11 encontros. Nós finalizamos aqui, né, o nosso ano de estudos de regiões brasileiras. Espero que vocês tenham absorvido o máximo depois de termos degustado mais de 40 vinhos diferentes de todas as regiões produtoras do Brasil. E se quiserem continuar o percurso de estudos, nós estamos à disposição, seja com cursos online ou cursos presenciais aqui em Flores da Cunha, em Bento Gonçalves, em Garibaldi, em São Paulo, em Goiânia, enfim, em vários lugares pelo Brasil. Muito obrigado pelo esse tempo que a gente passou juntos e espero vê-los em breve. Agradecer o André também que está sempre aí junto comigo, né, acompanhando e fazendo todo o suporte, a Rose, que é a nossa secretária que está em casa, o o Léo, o o Léo Léo, do Vinhos Vinhos Nacionais. Nacionais, que é nosso parceiro nesse curso, que, né, sempre nos acompanhou, selecionou os vinhos, enfim, está sempre junto conosco aqui e trabalhando em cada detalhe para que vocês possam receber, principalmente as amostras em casa. Acho que nós não tivemos nesses 10 meses, se não me engano, uma entrega das 10 vezes que foram entregues para todo mundo, né? Então, acho que superamos o recorde aí, Léo, de entregas positivas e foi muito bom. Obrigado a todos. André, quer dar uma última palavra? Pessoal, eu só queria agradecer a todos os alunos, agradecer a Vinhos Nacionais pela parceria, o Edgar, mas a gente também não pode deixar de esquecer, né, Edgar? Foram mais de 40 vinícolas parceiras que tiveram conosco, divulgando seus produtos e nos dando a oportunidade de a gente trazer muitas novidades como essas, né, que a gente trouxe hoje. Eu estava olhando aqui, vinhos que nem nós conhecíamos, que também agrega valor para nós, vinhos super especiais, vinhos que são 500 unidades, hoje a gente tomou um vinho com mil unidades, então não podemos deixar de agradecer todos os enólogos que estiveram conosco ou que nos enviaram algum produto sempre muito didáticos para a gente poder trazer um pouquinho de cada lugar do Brasil para todos os alunos. Então, obrigado a todos, eu encerro por aqui, agradeço a todos
Espero vê-los em breve, quem sabe em alguns dos nossos cursos presenciais ou até mesmo no congresso agora em agosto. Uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite e até o próximo. Obrigado para todos. Tchau, tchau.